Paulo, em relação à partida em si, né, por que foram dois tempos distintos do Guarani, um Guarani que no segundo tempo empurrou o Juventude para dentro do gol, e com relação à arbitragem, mais uma vez, aconteceu em Juiz de Fora e aconteceu hoje aqui também, Paulo? Concordo com você, dois tempos distintos. Um primeiro tempo onde nós cedemos um pouco de espaço dentro do nosso campo, principalmente quando nós saímos para pressionar o adversário e que tinha aquela segunda bola dentro do campo do adversário, nós não encurtávamos a marcação e dávamos espaço para o contra-ataque do adversário, que era sempre perigoso pelos lados. Os dois volantes nossos muito atrás, não saíam para encurtar, para que nós pelo menos dividíssemos essa segunda bola dentro do campo do adversário e você tentar retomar essa segunda bola, porque o adversário jogando todo atrás da linha da bola, você tinha que trabalhar essa bola, girar o jogo de um lado para o outro, tentar entrar pelos lados, e quando tivesse que entrar por dentro, como algumas vezes nós tentamos, e fosse dar a segunda bola, como algumas vezes aconteceu a segunda bola dentro do campo do adversário, nós tínhamos que estar um pouco mais compactado dentro do campo do adversário, para que nós pelo menos dividíssemos essa segunda bola, ou retomássemos a segunda bola e dessemos sequência no jogo. Isso não ocorreu. Nós demos muito espaço quando dávamos a segunda bola. Até quando chegávamos pelos lados, conseguíamos chegar, mas quando entrávamos por dentro, que às vezes você tem que tentar, com o time atrás da linha da bola, você tem que tentar variar os lados, você tem que tentar individualizar uma jogada por dentro, você tem que tentar um chute de média e longa distância, isso tudo para você tentar abrir a marcação do adversário. É assim que se joga contra uma equipe toda atrás da linha da bola, como nós pegamos no jogo de hoje. E nós entramos algumas vezes pelo lado até da forma que tinha que se entrar, mas quando nós tentávamos entrar por dentro, nós dávamos muito contra-ataque na segunda bola para o adversário, e com isso aí nós sofremos alguns contra-ataques de risco, e inclusive nenhum deles nós acabamos cometendo a falta que originou o gol do adversário. No segundo tempo conversamos isso no vestiário, adiantamos um pouco mais, principalmente os dois volantes, para essa segunda bola, para que a gente retomasse essa segunda bola dentro do campo do adversário e desse sequência no jogo. Então foi um segundo tempo onde nós encurtamos o campo de jogo do adversário dentro do campo deles, e nós conseguimos imprimir um ritmo de jogo praticamente durante todo o segundo tempo, da forma que nós teríamos que fazer no primeiro tempo. Não fizemos no primeiro tempo porque houve essa falha de posicionamento onde nós descompactamos muito os setores para a segunda bola. E a arbitragem eu prefiro... Às vezes eu falo assim, eu não vou falar mais de arbitragem, mas eu acho que no futebol, quem é prejudicado por arbitragem tem que falar, e tem que falar sempre. E eu vou falar sempre. Gostem ou não gostem. Tem pessoas que não gostam, né? Tem dirigente que não gosta, tem pessoas do futebol que não gostam. Todas as vezes que eu for prejudicado, eu vou falar sempre. Nós fomos operados hoje, um time que não veio aqui para jogar, um cai desde o primeiro tempo, uma cera danada do goleiro para jogar desde o primeiro tempo. No segundo tempo continua a mesma coisa. Se você somasse esse cai e a cera do goleiro do primeiro para o segundo tempo, que ocorreu também no segundo tempo, daria no mínimo 7 minutos de acréscimo. Maílson caiu 3 vezes. No primeiro tempo ele deu 2 minutos, foi ridículo isso aí, foi ridículo, né? E sem contar o gol anulado, um gol legal, né? Que interferiu no resultado da partida, como ocorreu no jogo passado, e aquela bola do Adson no final, onde o Bandeira estava na mesma linha da jogada, o cara deu um tapa na bola. Então fomos prejudicados sim pela arbitragem mais uma vez, e eu vou falar sim, eu vou reclamar sim. Todas as vezes que o meu trabalho, que o trabalho da equipe que eu dirigi for prejudicado por arbitragem, eu vou falar e vou reclamar sim. Gostem ou não gostem. Não adianta a gente ser prejudicado e ficar calado, não. Nós temos que falar. Pelo segundo tempo, eu acho que a equipe merecia um resultado melhor. Paulo, vocês treinam muito bolas paradas, cruzadas no sistema defensivo. E o Guarani de novo tomou um gol dessa forma, né? Que o atacante consegue sair da marcação e chegar sozinho na bola. O que acontece no jogo, mesmo treinando, que o Guarani toma esses gols? Olha, você colocou bem. Além do futebol, as bolas paradas, o treinamento ele minimiza na bola parada defensiva a situação de gol para o adversário, mas ela não elimina, porque muitas das vezes você tem a qualidade da bola parada do adversário, e numa movimentação, como ocorreu, numa movimentação, o adversário te surpreende. Você treina, você repete várias vezes para que o atleta esteja adaptado para aquele tipo de situação. E é o que nós temos feito e muito, vocês têm acompanhado o dia a dia do nosso trabalho. Então tivemos essa jogada de bola parada, onde houve uma qualidade muito boa de pé esquerdo, uma bola rápida, aquela bola rápida que se você deixa quem está dentro da área fugir da marcação e raspar essa bola, ela fatalmente pode chegar dentro do gol, e foi o que ocorreu. Houve uma movimentação rápida, nós não acompanhamos a movimentação,
e uma bola rápida também, onde o adversário se aproveitou disso. Mas o que nós temos que fazer é continuar trabalhando, não podemos deixar de trabalhar esse tipo de situação. E não quer dizer, logicamente, que nós melhoramos esse tipo de situação. A equipe ela tem se portado até melhor do que anteriormente, mas tomamos 2 gols, tomamos nesse jogo e tomamos no gol contra o Brasil, né? Foi no Brasil, foi num momento também crucial da partida. Então são situações que você tem que continuar trabalhando, continuar cobrando dos atletas, né? Porque hoje a bola parada, eu não falo nem que é bola parada, para mim é bola treinada, principalmente quando é bola ofensiva. São bolas treinadas e a bola parada hoje é uma situação real de gol. Ô Paulo, um aproveitamento do Guarani em casa de menos de 40%, o time só com 16 pontos, segue fora do G4. Pelas contas aí, 4 vitórias nas últimas 5 rodadas. Queria que você falasse como é que tá a cabeça do Paulo Roberto e a cabeça do elenco do Guarani para buscar essa virada nessa reta final e ainda ir atrás dessa classificação. Minha cabeça continua a mesma, continua trabalhando normalmente. Na minha visão, a equipe fez 2 boas atuações no jogo passado e no jogo de hoje. Teve volume de jogo para resultados melhores, tanto no jogo passado como no jogo de hoje. Todos viram o que aconteceu no segundo tempo, né? O lance do gol nosso, o lance do pênalti, o volume de jogo imprimido no segundo tempo. Então isso aí é que nos deixa satisfeito e confiante ainda para brigar por uma classificação. A cabeça está normal, eu acho que não tem nada que mudar a cabeça, de ficar... Não, nós temos que continuar trabalhando, o grupo está consciente que fez um segundo tempo muito bom, que tivemos tudo para sair com um resultado positivo. Logicamente que um ponto não era o desejado, mas continuamos brigando, continuamos na luta. Eu acho que nós não saímos ainda dessa luta para a classificação. Não. Paulo, mas não abate muito o grupo psicologicamente? Fica aquela sensação de que a classificação está escapando? Não. O mau resultado, independentemente de classificação, você está brigando por uma classificação ou não, quando você não obtém um bom resultado, principalmente dentro de casa, é preocupante, o grupo fica chateado, certo? Mas matematicamente nós sabemos que nós não jogamos a classificação fora ainda não. Fica abatido não pela situação de classificação, abatido por você, de repente, o grupo está muito mais abatido com o que houve com relação à arbitragem do que com o resultado do jogo. Isso é nítido, dentro do vestiário nós vimos. O grupo está muito mais abatido com o que ocorreu pela segunda vez, né, 2 vezes consecutivas, do que com o resultado em si do jogo. Então isso aí foi claro, nós temos que ter o discernimento de saber quando nós não merecemos um bom resultado, quando nós não jogamos para conseguir um bom resultado e quando nós tivemos uma atuação onde merecíamos um resultado melhor e esse resultado não veio pela nossa ineficiência, não veio pela nossa falta de qualidade, ele não veio porque pessoas estranhas interferiram no resultado do jogo. Paulo, emergencialmente você montou o time, né? Por exemplo, teve a situação do Denis, que você colocou o Eric, tinha a situação do meio campo, a ausência do Diego Silva, você colocou o Leno, e para mim um dos destaques do jogo, e agora também tem o Giancarlo e o Cavalo entrou e acabou resolvendo. Hoje dá para dizer que, entre aspas, existe um trevo assim na cabeça do Paulo, coloco o Cavalo, né? O Cavalo tem me ajudado, ou vou manter o Jean, que é um cara que eu acredito. Como é que funciona isso, Paulo? Olha, veja bem, realmente o futebol é engraçado, né? No início era unânime, quase que unanimidade, a saída do Cavalo até do clube. E se nós fôssemos agir deixando que opiniões de terceiros, que tem todo o direito, futebol é questão de ponto de vista, cada um enxerga de uma maneira. Se nós fôssemos agir seguindo a opinião de terceiros, e esses terceiros eram muitos, o Cavalo não estaria nem dentro do clube, né? Só que o dia a dia, o trabalho do Cavalo, ele começou a responder no dia a dia e nós sabíamos que no momento certo ele iria pelo menos entrar em campo e fazer aquilo que ele mais sabe fazer, que é gol. Certo? E o Giancarlo a mesma coisa, ele chegou aqui, fez uma partida do primeiro jogo ainda fora, nós colocamos, teve 3 ou 4 chances de gol, acabou não sendo feliz, mas veio crescendo gradativamente no dia a dia. E nesse crescimento dele no dia a dia, por ser um jogador tarimbado, um jogador que todos nós conhecemos, vocês conhecem também, nós apostamos, devido a esse crescimento do dia a dia dele fazer os gols que nós precisamos. Logicamente que você insiste, você acredita, mas chega num momento que você tem que tomar uma decisão, né? E o Cavalo, pelo menos, tem mostrado que tem estrela, né? Tem mostrado que tem estrela, porque tem entrado hoje, poderia ser 2-1 com 2 gols do Cavalo, certo? E eu acho que o futebol é isso aí, eu acho que o jogador de futebol que está no banco de reservas,
que às vezes está um pouco desacreditado, ele tem que fazer igual ele fez. Ele sabia da carga pesada que tinha em cima dele, trabalhou sério, cresceu. Nós conversávamos muito com a comissão técnica no dia a dia. Olha, ele cresceu muito nos treinamentos, ele vem dando uma resposta muito boa. Nós tínhamos quase que certeza que quando nós precisássemos utilizar, ele iria nos ajudar como nos ajudou. E a mesma coisa, a insistência com o Giancarlo, não só pela tarimba dele, pelo jogador que todos nós sabemos que é, jogador que vocês sabem que é um jogador que sabe fazer gols, né, mas também pelo crescimento dele no dia a dia, quando ele aqui chegou, entendeu? E nós trouxemos o Jean com essa expectativa. Então, como houve um crescimento no dia a dia, nós insistimos com ele. Agora, logicamente que a cabeça do treinador, às vezes, após o jogo, você pode ter algumas dúvidas, mas com o passar da semana você vai tirando essas dúvidas e definindo aquilo que é o melhor para a equipe.